Hum. Oi, gente. Tudo bem? Hi. Como vocês estão? Tô bem. Obrigada por perguntar. Vamos já entrar as convidadas. Hoje a gente vai ter a Cláudia, psicóloga, e a doutora Ana Oni, que vai estar explicando um pouquinho sobre a síndrome de Tourette. A doutora Roni, ela é psiquiatra especialista em síndrome de Tourette e a Cláudia é psicóloga. Rodrigo, muito obrigada pelo selo. Tá convidando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Out. Cláudia, não tô conseguindo participar, por quê? Oi, Cláudia, você tá aí? Pronto, foi. Agora deu. Boa noite. Boa noite. Deixa eu tentar convidar a doutora Rani aqui. Prontinho. Boa noite, doutora Ana. Oi, tá me ouvindo bem? Estamos sim. Boa Pronto. noite. Agora sim, agora deu tudo certo. Boa noite, gente. Boa noite. Pessoal, essa aqui, à esquerda, é a doutora Cláudia, ela é psicóloga, certo? Especialista em psicologia clínica e especialista em terapia cognitiva comportamental. E, além disso, ela é mestranda, certo? De psicologia da saúde. Estão me escutando bem? Sim. Deixa eu dar continuidade para você, Joyce, porque talvez você... Não sei se o pessoal está ouvindo. Como a Tá Joyce ouvindo? está internacional, né, Joyce? Não está por aqui, mas aí a gente vai ajudar na parceria aqui. Doutora Ana, a gente queria agradecer teu aceite do convite, né? Doutora Ana Gabriela Rani, ela é psiquiatra, ela é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu estava conversando, falando que a gente ficaria 3 meses para falar do currículo dela aqui. É uma honra ter participação, né, dessa live contigo. Para quem me conhece sabe que eu não sou de live, então, assim, estou inaugurando a live com uma pessoa extremamente de excelência no assunto. Dorana é psiquiatra, ela é especialista em síndrome de Tourette, então não tinha pessoa melhor para a gente convidar para falar, né, e participar dessa live. Muitíssimo obrigado e a gente está muito feliz mesmo, eu, Joyce, estar aqui podendo compartilhar do teu conhecimento, né, e poder estar tirando assim um pouco de proveito nessa noite aqui que está começando, para a gente compartilhar o que vem a ser a questão da síndrome de Tourette. Por que a gente está pensando nessa proposta aqui hoje, né? E, Joyce, obrigado pelo convite, como a gente combinou, né? A gente vai dividir um pouco as nossas dúvidas e as nossas inquietações. Na verdade, eu estou aqui enquanto psicóloga, né? Eu não sou psicóloga da Joyce, não. A gente tem parceria de trabalho,
Ela vai falar do que a gente está trazendo de novo para vocês. Mas o que trouxe a gente aqui foi que eu fiquei impactada, na verdade, né? De quando eu descobri essa garota tão iluminada e resiliente que é Joyce na internet, a capacidade que ela tem de falar sobre a síndrome. E muitos profissionais que passaram por ela talvez não tivessem, né, essa oportunidade de conversar um pouco mais com o Joyce. E eu fiquei, né, querendo entrar em contato para ver o que eu poderia ajudar. Foi quando eu fui começar a fazer pesquisas e a gente, né, trouxe alguns profissionais para ajudar a gente para falar sobre síndrome de Tourette, que não é fácil, mas a gente achou um especialista que são poucos no Brasil. A doutora Ana é uma das, né? E eu estou aqui como aprendiz. Conhecimento nunca é demais, é para sempre. E eu estou aqui para aprender sobre síndrome de Tourette, sim. E convido pais, professores, todo mundo que está participando aqui, que a gente possa divulgar isso para o universo. Eu não falo nem para todo mundo, mas é para o universo, para a gente possa conhecer o que é importante e necessário falar a respeito da síndrome de Tourette. Doutora Ana, fala para a gente um pouco o que vem a ser essa síndrome de Tourette aí, que foi aos 18 anos que Joyce foi diagnosticada. Bom, a síndrome de Tourette é uma síndrome de tiques crônicos, né? Então, basta que a pessoa tenha tiques motores e vocais cronicamente, ou seja, durante mais de um ano de duração, que a pessoa já vai receber esse diagnóstico. O que é muito estranho, né? Porque muitos pacientes levam anos para receber um diagnóstico. Eles vão de médico em médico, inclusive neurologistas, e eles dizem, não, você não tem a síndrome de Tourette. E está claríssimo ali, tiques motores e vocais, e mesmo assim elas não recebem o diagnóstico. Né? A gente imagina que seja por desconhecimento, porque os primeiros casos que foram descritos pelo neurologista que deu o nome à síndrome, né, que se chamava Gilles de la Tourette, um francês, todos aqueles casos eles tinham coprolalia, que é falar palavrão involuntariamente. Então ficou meio que senso comum que para ser Tourette tem que ter coprolalia. E isso não é verdade, né? Não é todo mundo que tem. Mas antes de falar mais da Tourette, eu queria parabenizar, né, a Joyce de ter essa coragem de abrir o problema e a situação para o mundo, porque muitas pessoas têm muita vergonha, né? Muitos pacientes meus, inclusive, têm vergonha e não querem que ninguém saiba que eles têm essa síndrome, né? E eles se escondem, eles se recusam, inclusive, a conhecer outras pessoas que também têm a síndrome, que é uma das coisas que, em geral, eu digo, ó, é muito legal se você participar da associação da ASTOC, que é a Associação dos Portadores de TOC e Tourette, para conhecer pessoas que têm o mesmo problema, trocar ideias, né, trocar estratégias de controle, né, sentir que você não é o único no mundo, que tem um monte de gente que tem o mesmo problema. Né? Então, eu acho que o primeiro passo realmente é assumir perante o mundo que se tem isso para aprender a melhor maneira de lidar com ele, com o problema. Né? Isso já vem fazendo com excelência, né, doutora Ana? Sim. E ainda por cima ela estudando psicologia, né? Então ela vai ter passado o que é isso na própria pele, né? E vai entender muito bem o que é passar por isso. Sim, uma das coisas que eu gostaria de saber é que, por exemplo, na pandemia foi fechado o diagnóstico da Joyce em relação à questão das pesquisas. Qual o índice, assim, teve um boom dessa descoberta, porque na pandemia outras comorbidades, assim como TDAH, outros transtornos associados à Tourette também tiveram um índice de pessoas diagnosticadas no período da pandemia. Como é que foi para... A pandemia foi uma situação difícil para todo mundo, né? Mas para as crianças e os adolescentes em idade escolar foi muito mais traumático, porque eles tiveram que ficar longe dos amigos, longe das escolas, trancafiados em casa, tendo que estudar online.
E para as pessoas que têm déficit de atenção, já é difícil se concentrar numa aula. As aulas online, então, é pior ainda. E os professores não estavam preparados para dar boas aulas com esse método. Então, no início, foi o caos, né? Ninguém tinha condição de prestar atenção nessas aulas. Então, assim, para as pessoas que já tinham déficit de atenção, foi caótico. Para as pessoas que já tinham doenças psiquiátricas, a maioria piorou, né? As depressões pioraram, as ansiedades pioraram, os toques pioraram muitíssimo, porque o tema da pandemia é a contaminação, né? Então, vários pacientes elevaram os rituais de limpeza e lavagem ao cubo, e aí as pessoas que tiveram tiques também pioraram dos tiques, porque o tique piora com a ansiedade. Então, a pessoa que já tem tique e está passando por um momento difícil, vai ficar ansioso, isso leva a uma descarga de adrenalina da nossa adrenal, né? É uma reação fisiológica. E a adrenalina vai piorar os tiques. Então, na pandemia, quem tinha piorou e quem tinha tiques leves, que antes não causavam um grande problema, tiveram uma piora e acabaram recebendo o diagnóstico. Doutora Ana, existe eu queria que você falasse um pouco brevemente a questão da forma de tratamento, porque existem alguns estigmas com relação não só a questão da síndrome de aceitar ou do luto do diagnóstico, mas com algum estigma com relação a alguns tratamentos. Infelizmente, a gente está vendo um monte de pessoas fazendo pergunta aqui, mas como a gente não vai conseguir responder, a gente promete que numa outra oportunidade talvez a gente possa voltar, né, Joyce? Porque as caixinhas de perguntas de Joyce são sempre bem-vindas, mas talvez a gente está fazendo uma live mais, né, que não possa conseguir responder todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre essa Inclusive, quem possibilidade. quiser saber mais sobre a síndrome, pode procurar o meu nome no YouTube, e lá eu tenho um canal com vários vídeos e várias lives, né, que já foram feitas sobre a síndrome de Tourette. É só ir lá e assistir. Então, tem como conseguir bastante informação. E, além disso, tem um livro maravilhoso, maravilhoso, que a doutora Ana também foi uma das coordenadoras. Ele é fantástico. Para quem não conhece, é de uma excelência. Então, assim, para todos nós profissionais, não só da área, mas ele serve para paz. É um manual. Ele é um manual. Então, assim, não tem como não deixar de conhecer. É muito importante. Ele é bem prático. Não é tão técnico quanto as pessoas podem achar. Então, acho que deve... No final, Joyce vai colocar aqui, tá, doutora Ana? Ela vai deixar fixo aqui o nome do livro para as pessoas, mas tem no YouTube tem muito material, tem muita coisa importante e as pessoas podem ter acesso. Por isso, eu faço um pouquinho das possibilidades de tratamento. Pronto, tá Então, o fixado aqui tratamento da nos síndrome de comentários. Tourette, assim, classicamente, é com medicação, né? Então, o grande problema é que a medicação que é mais eficaz para controle dos tiques são os antipsicóticos. E os antipsicóticos têm bastantes efeitos colaterais. Então, é importante consultar um médico que tenha experiência no tratamento da síndrome de Tourette para encontrar alternativas. Medicamentos que têm menos efeitos colaterais e também saiba orientar uma série de medidas que não são farmacológicas que ajudam no controle dos tiques. Uhum. Por exemplo, não é todo mundo que tem indicação cirúrgica, mas existe uma indicação cirúrgica para Tourette que melhora razoável o quadro? Os casos que a gente chama de refratários, ou seja, que não melhoram com nenhuma das abordagens que existem, né, tanto farmacológicas como não farmacológicas, mas não cirúrgicas, elas podem melhorar com a cirurgia, né? Então, a cirurgia é reservada para aqueles casos graves e que não melhoram com nada. Por isso que é importante tentar sempre um tratamento com alguém que tenha experiência no tratamento da síndrome, para tentar evitar de ir para a cirurgia, né? Porque a cirurgia é uma cirurgia invasiva, não tem 100% de eficácia, né? Então corre o risco da pessoa fazer e não ter uma grande melhora. Então, o ideal é tentar primeiro todas essas outras abordagens não invasivas antes de tentar fazer a cirurgia.
Joyce, quer fazer alguma colocação antes que eu continue fazendo as outras perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Se a doutora ela tem alguma dica para pessoas que têm um diagnóstico tardio, né? Porque o normal de ser diagnosticado com a síndrome de Tourette, entre grossas aspas, normal, é por volta dos 6 a 7 anos. E aí, tem pessoas que atualmente estão recebendo diagnóstico com 15, 16 anos. No meu caso, eu recebi com 18. Então, tem pessoas que estão recebendo o diagnóstico muito tardio e se veem perdidas, né? Porque muitas pessoas acabam descredibilizando porque existe essa propagação de que é só criança que é diagnosticada. Então, eu queria saber se a doutora possui alguma dica pra gente. Então, na realidade, o diagnóstico, ele atualmente é mais feito do que antigamente. Quando eu comecei a estudar essa síndrome, que já faz mais de 25 anos, a quantidade de pessoas que recebia diagnóstico era muito pequena, porque ninguém sabia da síndrome. E aí o meu objetivo era fazer esse livro, né? E quando esse livro saiu, finalmente, né, a maior parte das pessoas agora pelo menos já ouviu falar, né, em síndrome de Tourette. Mesmo que eles não saibam exatamente como tratar, a maioria já ouviu falar alguma vez em síndrome de Tourette. Né? Nos Estados Unidos tem a Tourette Syndrome Association, e eles fizeram muita campanha, né? Então, nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é síndrome de Tourette. E aqui no Brasil está melhorando. Então, grande parte das pessoas não recebe um diagnóstico tardio. Né? O que acontece aqui, como os tiques começam geralmente na infância, é comum que se receba o diagnóstico na infância. Mas tem pessoas que são mais velhas e que não foram levados aos médicos pelos seus pais, por eles não saberem que isso poderia ter tratamento, e aí acabam recebendo o diagnóstico mais tardiamente. Mas, e existem pessoas que recebem diagnóstico na vida adulta, ainda hoje, né? Então, o que eu aconselho a essas pessoas? Que leiam sobre o assunto, que entendam, que consigam identificar quais são os sintomas que mais prejudicam e que leiam principalmente sobre as coisas não farmacológicas que podem ajudar. Né? Então, por exemplo, alterações na dieta, né? Ter uma boa higiene do sono, dormir bem. Né? Quanto mais você dorme, menos tique você vai ter, porque a falta de sono é um estresse crônico. E aí o estresse piora os tiques. Né? Evitar substâncias estimulantes, né? Muito guaraná, Coca-Cola, café, tudo isso piora também os tiques. Então, assim, tem muitas pessoas que nem sequer precisam de tratamento quando fazem essas abordagens. E aí a gente acaba limitando essas medicações mais fortes para os casos que realmente são mais graves e não têm benefício com outras abordagens. E mais uma pergunta. Muitas pessoas falam sobre o óleo de canabidiol. Eu queria saber se tem alguma idade mínima para começar a utilizar esse óleo, quando é recomendado, quais são as indicações. O canabidiol, porque assim, a gente tem uma planta que se chama cannabis. Dentro da cannabis existem vários canabinoides. Um deles é o canabidiol, que a gente chama de CBD, e outro é o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Para os tiques, o que funciona é o THC. Né? Então, não adianta dar um produto que tenha canabidiol puro para um paciente com Tourette. Dificilmente ele vai ter uma grande melhora. Né? É necessário que tenha um pouco de THC. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Né? Já vi vários pacientes com Tourette que foram prescritos um CBD puro, né? e não teve resposta. Como não existem muitos estudos, e os estudos com os antipsicóticos são muito mais numerosos, tem muito mais evidência científica no sentido do que se chama de medicina baseada em evidências, ou seja, estudos grandes com vários pacientes, duplo cego, controlado com placebo, etc., as pessoas tendem a usar essas medicações consagradas primeiro, para deixar a cannabis para esses casos refratários que não melhoram com essas outras medicações. Mas a cannabis ela
pode ser usada, né? Se a pessoa, por exemplo, não teve uma resposta adequada com esses outros medicamentos, ou se ela tem efeitos colaterais que são graves, né? Então, ela pode ser usada, independentemente da idade, né? Tem crianças pequenas com epilepsia refratária, com, né, 10 meses de idade, que já usam esses produtos, né? Assim como idosos. Então, não existe uma restrição de idade. Agora, óbvio que tem que ser feito por um profissional capacitado que saiba manejar essas substâncias, né? Sim. Ô, Joyce, já aproveitando que a doutora Ana falou de trabalhos e pesquisas de uma associação dos Estados Unidos, o colar que você está usando, que é o cordão de girassóis, né? O cordão, ele é usado muito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente precisa divulgar. E eu queria que você falasse um pouco, doutora Ana, da importância, a senhora valida essa ideia, se isso, né, que as pessoas às vezes um pouco questionam também. Como o Joyce sempre está com cordão e ela fala muito sobre ele nas lives, eu queria que a senhora falasse também sobre esse cordão para gente. Eu acho super válido esse cordão, porque é muito frequente que as pessoas que veem alguém tendo tiques, principalmente tiques estranhos, né, que chamam muita atenção, fiquem olhando para a pessoa e achando que a pessoa está louca, né? Então, assim, você tem um cordão que, por si só, já diz, eu tenho Tourette, não me perturbem, não me enche o saco, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Isso já existe para autismo, existem todas essas campanhas, né, do câncer também, aquele lacinho cor-de-rosa, né? Então, eu acho que é uma maneira bem interessante de avisar o mundo, ó, isso aqui é um problema, eu não faço isso porque eu quero, me respeitem, né, e não me perturbem. Então, eu acho que é bem interessante. Porque é muito preconceito, né? O estigma é uma das coisas que a gente precisa mais trabalhar, a questão do estigma. E aí, a senhora já começou falando e parabenizando Joyce pela coragem, né? Porque algumas pessoas escondem, né, essa patologia, ou omitem, na verdade, não escondem, mas omitem também. E a gente, só para a gente pontuar, é que a gente está falando da pessoa, mas a pessoa enquanto tem o diagnóstico, né? Mas a gente precisa olhar nosso entorno também, né? Como é que, porque impacta também muito a família, né? Quando a família recebe esse diagnóstico, eles têm um luto muito grande pelo diagnóstico. Primeiro, porque não sabe como lidar, né? Então, eu acho que essa atenção a gente tem que dar para a gente ter olhado ao nosso entorno. Como é que anda a saúde mental desses pais, desses responsáveis, né? Para lidar com essa pessoa que tem essa síndrome, né? E que a gente precisa, o que a gente precisa fazer enquanto profissional, né? Que a gente possa poder compartilhar conhecimento, sugerir live, entrar em grupos, capacitar os professores que estão recebendo essa demanda dentro da escola, né? O que precisa ser feito, porque se a gente não fizer essa corrente do bem, a live ela começa, né? Hoje faz, amanhã tem um curso, aí sai um livro, mas a gente precisa entender que esse entorno também ele adoece, né, doutora Ana? Essa orientação parental, a gente já estava conversando recente em outra oportunidade, aí, doutora Ana, eu sei que a senhora é super válida essa orientação parental e essa orientação das pessoas que estão responsáveis por esse contexto, porque eles também adoecem, né? Então, eu vi um pouco a respeito disso, dessa importância de tratar o entorno. Sim, porque uma coisa que acontece muito com os pais é que eles têm vergonha, né? Primeiro, eles têm vergonha, porque aqueles tiques vão chamar a atenção dos outros e os outros vão olhar para aquela família, né? E a segunda coisa é que eles não entendem, né? Eles não entendem, têm medo, muitos ficam imaginando, o que é que vai acontecer no futuro? Será que meu filho vai ser normal? Será que ele vai casar? Será que ele vai conseguir trabalhar? Né? Então, existem todas essas fantasias, muitas vezes, que os tiques eles são extremamente graves. E, na verdade, os tiques, quando eles são muito graves, de fato, eles prejudicam bastante a pessoa, né? Mas com o tratamento, a pessoa tem uma vida completamente normal. Mas existem tiques que são leves, né? Que é piscar olho, fazer careta, coisas simples.
que não deveriam chamar tanto a atenção. E as pessoas têm que aprender a ignorar, né? A não ficar olhando e julgando, né? Achando que a pessoa faz isso porque é louca ou porque quer chamar a atenção. Né? Existe, como a síndrome de Tourette tem essa característica que fica entre o voluntário e o involuntário, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender por que a pessoa não controla, né? Por que ela não faz isso? E o primeiro erro dos pais é justamente começar a dizer: para com isso, menino, se controle, né? E dá bronca. E aí a criança não tem controle, se sente um lixo, porque não consegue controlar, se deprime e piora dos tiques, né? Porque fica mais ansioso, mais deprimido e incompreendido pelas pessoas que deveriam protegê-lo, que são os pais e a família. Então, a orientação correta dos pais, em geral, é a primeira medida quando a gente atende uma criança com síndrome de Tourette. Qual que é a sua sugestão, assim, doutora Ana, com relação aos pais que têm uma criança que está... O que você sugere aos pais que estão com essas crianças que possam estar com alguns sinais e sintomas consideráveis? O que você sugere a esses pais? Depois eu queria que pudesse colocar o que a gente pode fazer, além de capacitação para esses professores. Porque, né, a gente está falando, mas a gente transfere muita responsabilidade para receber essa demanda que está no nosso Em geral, consultório, está na sala. Em geral, eu sugiro aos pais que leiam um livro para que entendam sobre o assunto. Depois eles tirem as dúvidas, né, sobre o que entenderam, o que não entenderam, e avaliar as expectativas que eles têm. Né? Então, por exemplo, uma das expectativas que os pais têm é que a pessoa vai ficar zerada de tique, que não vai se tratar e vai ficar sem tique nenhum. E isso é uma expectativa irrealista. E aí, se a pessoa tem essa expectativa e não consegue esse resultado, fica frustrada. Né? Então, é importante saber que muitas vezes não é possível eliminar os tiques 100%, porque para isso você precisa de doses altas de remédio. E aí você vai estar, né, enchendo a criança de remédio de efeito colateral, deixando de ter uma vida normal, porque vai estar, né, ou sedada, ou engordando, ou, enfim, com uma série de efeitos colaterais a depender do remédio, para não ter tique. Né? Então, em geral, o que a gente orienta é que a pessoa abaixe essa expectativa, né? Que os tiques eles devem ser reduzidos a um mínimo aceitável e que permitam que a pessoa leve uma vida normal. Né? Ou seja, que ela tenha amigos, que ela estude, ou que ela trabalhe, se for adulto, que ela consiga aprender, socializar, enfim, que ela tenha uma vida normal. Sim, Joyce. Para falar de vida normal, né, é importante que os pais validem, né, todas essas conquistas, porque assim, o estigma já existe, a pessoa já tem um diagnóstico, né? Então, assim, cada conquista precisa ser muito validada, né? Eu acho que não só pelos pais, mas pelos professores, pelos parentes, pelos amigos. Só para a gente dar um exemplo, como o Joyce está aqui, que me convidou para participar da live, né? E a senhora também. Joyce é uma menina de 19 anos, extremamente funcional. Ela é super resiliente, está viajando sozinha agora para o intercâmbio na Inglaterra. E as pessoas perguntam muito para ela na live, que eu fico participando, e as pessoas perguntam: você fica sozinha em casa? Né? Você faz alguma coisa sozinha? Tu dá conta? Então, tem esse estigma de que quem tem a síndrome, né, não é muito funcional. Pelo contrário, ela é muito funcional. E a gente precisa deixar isso aqui como um exemplo de possibilidade, não só de coragem, mas de possibilidade de que, para você ter ideia, recente ela teve uma distonia bem importante, considerável, e ela, mesmo assim, os pais dela validaram esse sonho dela estar indo viajar. Né? Então, eu acho assim, não só de coragem, mas assim, de validar o que ela tem de conquista. Acho muito importante. Uma das coisas que eu acho muito difícil, doutora Ana, assim, e que a gente precisa pensar como que a gente vai ajudar, né? Como que a gente vai poder capacitar esses professores, essas pessoas que têm essas crianças dentro da sala de aula, né? Porque quando você está dentro de um sistema de ensino, num grupo maior, né, que você tem isso como
um diagnóstico e você tá com o seu cordãozinho ali, ok. Mas não sei se todo mundo entende assim. E o que a gente pode fazer, além de capacitação para esses professores? Né? O que a senhora sugere ali? O livro, né, ele é um manual para pacientes, Professores também, familiares e né? professores, né? Já coloquei os professores ali no meio, justamente porque são os professores que muitas vezes identificam os casos na sala de aula, né? E aí os pacientes, em geral, compram o livro e compram mais um para poder dar ao professor, ou ao psicólogo, que é a pessoa que vai conversar com os professores, na maioria das vezes. Mas existem várias dicas, né? Inclusive no livro eu acho que tem isso, de como lidar com o aluno em sala de aula. Não são coisas difíceis, né? O grande problema é a vontade de ajudar, né? Existem muitos professores que, por ignorância, acham que a criança está fazendo de propósito para irritar, expulsa da sala de aula, né? E tem outros que não, que são muito pelo contrário, super interessados, vão, estudam, ajudam a integração da criança, né? Porque a criança que tem Tourette muitas vezes também tem déficit de atenção. Então você precisa orientar em relação aos tiques e aos problemas de atenção. Então essa orientação ela tem que ser dada caso a caso. Mas se os profissionais de saúde estão bem orientados, eles têm também capacidade de ir na escola e orientar adequadamente. E a gente tem que fazer isso com uma prevenção e promoção de saúde mental, né? A gente tem que pensar nisso todo o tempo. Que a gente tem que começar a fazer isso, a gente fazer uma partezinha aqui, e daqui a pouco a gente está com o quebra-cabeça completo e a gente está divulgando, e é isso que a gente pretende passar para quem está aqui, que a gente precisa fazer isso, meio que quebrar um pouco esse estigma, que foi um dos temas do vestibular, né, do Enem, que é a questão do estigma, que as pessoas precisam começar a ter um olhar diferente para o outro, né? E a gente precisa pensar diferente, olhar diferente, sentir, agir diferente. Essa equipe que está disposta, né, que a gente está convidando, né, que caminhe com a gente Joyce está sempre disposta a fazer alguma live, e ela está participando de vários grupos, né, Joyce? Você pode falar dos grupos que você participa. Ela foi convidada agora para alguma coisa de uma associação. Fala um pouco sobre esse convite que você recebeu, né, Joyce? Da tua cidade. Existe na minha cidade? Não. Não, Existe não é da uma sua cidade. fraternidade que é a Fraternidade da Tourette Brasil Total. E o Alessandro, que é o dono da fraternidade, ele me convidou para participar, para ser uma das administradoras do grupo. E porque ele acha o meu conteúdo relevante, que eu ajudo muitas pessoas. Então ele me chamou para poder ser administradora, poder ajudar as outras pessoas. E tem sido isso, basicamente. Eu tenho ajudado muitas pessoas, muitos pais. Eu recebo muitas mensagens de pais falando assim: nossa, eu não sei o que fazer com meu filho. Eu sempre pensei que ele não ia poder fazer nada, mas eu te olho e vejo assim que ele pode ter uma vida normal, certo? Então, porque uma coisa que as pessoas não entendem, né, que, tipo, a gente consegue ter uma vida normal. Muitas pessoas ficam, tipo, nossa, mas tu pode fazer faculdade? Eu fico, gente, eu já tô na faculdade. Eu já faço faculdade. Entende? Eu, quando eu me mudei para São Paulo, comecei o consultório aqui em São Paulo, um dos meus primeiros pacientes era um menininho com síndrome de Tourette, que na época tinha 9 anos de idade. E hoje em dia ele é engenheiro, né? Está aí construindo casas, né? E aí é um dos casos assim que eu acompanho, né, há mais de 20 anos. E realmente, e ele melhorou muito, né? Assim, isso é uma das coisas que é importante saber. A maioria dos casos diminui os tiques com o amadurecimento, né, do sistema neurológico. Então, tem uma minoria que continua tendo tique na vida adulta, mas boa parte melhora bastante. Tem, mas tem menos do que antes, né? É muito raro que aconteça o contrário, de piorar, que é o grande medo dos pais. Sim.
Joyce, conta a novidade para quem está esperando a novidade que você quer contar. E aí a gente já convida também. Conta aí, olha como que a gente tem que né, fazer, validar essas coisas. Aí a gente teve que convidar a doutora Ana, né? Conte a novidade aí para quem está nos ouvindo. Depois você vai deixar a live salva. Quem não pode entrar vai poder depois assistir. Eu estou escrevendo um livro. É uma autobiografia sobre a minha vida, sobre todo o meu processo de diagnóstico. Eu tenho vários diagnósticos além de síndrome de Tourette e todos eles vieram tardiamente por conta da síndrome e dos outros transtornos serem um grande estigma, não serem tão conhecidos, psicólogo ser considerado um tabu ainda. Então, eu estava comentando com a Cláudia que era meu sonho escrever um livro para conscientizar as pessoas, conscientizar os pais, conscientizar quem tem transtornos mentais, incluindo síndrome de Tourette, e professores e profissionais da área de saúde, porque eu passei por uma gama de profissionais e nenhum me deu um diagnóstico certeiro por muito tempo. Alguns descredibilizavam a minha saúde mental, descredibilizavam meus sintomas. Então, eu passei por até mesmo na escola eu era descredibilizada. Eu falava assim, eu tô com problema X, tal, Y, Z. Eu falava assim, tu não tem nada, para de se colocar problema. Eu escutei isso de neuropsicólogo, escutei isso de psicólogo, de psiquiatra, neurologista. Então, eu acho que é um livro que vai ajudar muitas pessoas, como o da doutora Ana Raoni também ajuda. Uma coisa que eu acho importante que todos saibam. E eu convido a doutora Roni a escrever o prefácio do meu livro. Farei com prazer. Eu acho importante também falar o seguinte para as pessoas, né? Que a síndrome de Tourette é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, algo aconteceu durante o desenvolvimento do sistema neurológico da pessoa, ainda na gestação da mãe dela, né? E aí existem os gatilhos ambientais que vão desencadear os tiques. Mas por ser uma alteração do neurodesenvolvimento, raramente a Tourette vem sozinha, né? Então ela vai vir também ou com déficit de atenção, ou com uma impulsividade aumentada, transtornos do sono, como bruxismo, pesadelos, é muito comum, transtornos da coordenação motora, transtornos da integração sensorial. Então, assim, eu acho melhor que as pessoas tenham essa noção de que é um transtorno do neurodesenvolvimento em que tem áreas que se desenvolveram bem e outras áreas que não se desenvolveram tão bem, do que receber um compêndio de diagnósticos, né? Eu não concordo em dizer assim, você tem Tourette, tem TDAH, tem depressão, tem ansiedade, tem toque, tem estresse pós-traumático, né? Ou seja, você vira uma coleção de diagnósticos. E, na verdade, não é exatamente isso, né? Você é uma pessoa, você não é um compêndio de diagnósticos. Então, é bem importante entender a origem, né, da síndrome de Tourette para entender isso e não achar que foi sorteado e nasceu com 10, 20 diagnósticos. Importante ressaltar, porque acho que a Joyce, quando recebeu esse compêndio, assim, né, Joyce? Porque esse impacto para ela e para a família foi importante estar pontuando isso aí para as pessoas entenderem que a pessoa não é o diagnóstico, né? A pessoa é uma pessoa, né? A gente precisa pontuar que a pessoa, Joyce, é Joyce, né? Senão as pessoas olham assim, meu nome é Joyce, eu tenho... Não, você é Joyce, então você é muito mais do que qualquer diagnóstico. Né? Então, você tem que pensar, você e todo mundo que está por aqui, que a gente possa compartilhar. Senão, né, doutora Ana, se todo mundo fosse olhar para o outro como diagnóstico, a gente apresentar, meu nome é depressão, meu nome é TDAH, meu nome é Tourette, né? E não seria, meu nome é Joyce, né, Joyce? Então, acho que é importante estar colocando isso e pontuando que a gente é muito mais do que qualquer coisa, com qualquer diagnóstico. Se não se deixar, daqui a pouco a gente está recebendo o DSM-5 completo aqui, e a gente vai perder nossa identidade, começa a ter todos os transtornos e por aí vai.
Então, e é importante entender que o DSM, né, ele é usado para fins estatísticos e também para poder validar tratamento. Então, nos Estados Unidos, se você não tem um código, você não vai receber tratamento pelo plano de saúde. Então, você muitas vezes é obrigado a colocar todos aqueles diagnósticos para você garantir que vai poder tomar determinados remédios e fazer determinados tratamentos, por exemplo, como psicoterapia ou terapeuta ocupacional, né, neuropsicólogo, enfim, o que for necessário. Então, na verdade, é artificial isso de dizer você tem 10 diagnósticos. Você não tem 10 diagnósticos, você tem um diagnóstico que é síndrome de Tourette, que é um transtorno super abrangente e que vem com uma série de problemas que vão variar de pessoa para pessoa. O diagnóstico é um só. Mas se você, nos Estados Unidos, não coloca todos aqueles outros, você vai ficar sem tratamento. Entendeu? Então é importante saber que aquele livro, aquela Bíblia, né, como chamam Bíblia do psiquiatra, é simplesmente uma classificação estatística, é uma coisa burocrática. Né? Não significa que você vai ter aquilo tudo. Uhum. Doutora Ana, só para a gente finalizar e não poder esquecer, mas a própria Joyce pode lembrar, porque a Joyce fez Enem, para quem perguntou algumas caixinhas de pergunta para ela, né? Quais são as possibilidades que tem de já algum projeto-lei, o que Joyce pode falar para a gente como é que foi o teu Enem, né? A tua prova do vestibular, quais são a questão do direito para quem tem a síndrome? Se a doutora Ana puder ajudar a gente. Na verdade, eu acho que para síndrome de Tourette, os direitos ainda são muito poucos. O que eu sei é ter direito a uma sala separada. Algumas pessoas conseguem uma sala sozinha, outras com sala com menos pessoas. Mas uma coisa que as pessoas têm que saber é que, normalmente, o Enem, as escolas têm uma sala extra. Então, se você não ficar numa sala sozinha, você pode solicitar uma sala extra, ver se tem essa possibilidade. Fala assim, olha, aqui meu laudo, ou eu tenho muitos tiques motores e muitos tiques vocais e eu posso acabar atrapalhando as outras pessoas. Queria saber se há a possibilidade de ter uma sala separada para fazer sozinho, que é bem mais tranquilo para você e para as outras pessoas. Agora, quem tem TDAH como comorbidade, você tem direito a um ledor e um transcritor, que é alguém que vai ler a prova para você e alguém que vai transcrever a prova para você. Você também tem direito a tempo adicional, se não me engano, são 60 a 120 minutos. Você pode escolher esse tempo, se não me engano. E uma sala separada também, uma sala com menos pessoas para ter menos estímulos. Sim, essas coisas todas são coisas que o médico pede, né? Então, na hora que o paciente vai fazer o Enem ou o vestibular, o médico responsável solicita aquilo que é necessário. Nem todo mundo quer fazer a prova separada. Tem gente que prefere fazer com todo mundo. Tem gente que não dá para fazer, né? Quem tem tiques vocais, principalmente, muito fortes, que gritam muito alto, não tem condição de fazer com todo mundo, porque vai atrapalhar, de fato. Né? Mas tem pessoas que conseguem se controlar durante 4 ou 5 horas, né? E fazer a prova sem ser separado. Então, isso é uma coisa que eu sempre discuto com o meu paciente e a gente chega em comum acordo ao que é que o paciente quer, né? Isso são coisas que, tendo o atestado médico e a solicitação, eles são obrigados a acatar. Sim. Isso é bom estar informando que nem todo mundo sabe dessas possibilidades, né? Então, você acha que o TDAH também tem, e para outras patologias, sim, qualquer doença, na verdade. Qualquer doença que esteja, que prejudique essa, né, a realização de provas do jeito que são o Enem e o vestibular, tem esse direito. Sim. Joyce, conta pra gente um pouco, que a gente não pode falar, né, deixar de falar aqui, sobre a questão do bullying. A gente precisa começar a falar sobre a questão do bullying, mas de uma maneira também como orientar sobre essa questão desse processo, sabe, doutora Ana? Então, eu queria que a Joyce pudesse falar sobre um pouco de situações que ela já passou, desses constrangimentos, para a gente tá falando um pouco da experiência dela aqui como portadora dessa síndrome de Tourette. Qual foi, assim, algo que te deixou com um impacto emocional
sabe? Que foi considerável nesse período, para você poder alertar as pessoas, olha, eu fiz isso, o que que te acalma, né? Conta pra gente um pouco disso aí. Eu tenho muito problema sensorial, tanto auditivo, e eu tava no meu processo de diagnóstico ainda. Eu ainda não sabia 100% o que acontecia comigo, o que eu realmente tinha. E eu tava numa festa com os amigos. Eu não sou muito fã de festa, assim, com muito barulho, exatamente porque eu sempre fui muito sensível a ruídos, a sons, então qualquer coisa eu ficava agitada. E aí eu fui para essa festa com meus amigos. Começou a ter muito som, muitas pessoas, e tenho meio que fobia de pessoas. E aí meus tics começaram a ficar mais fortes. E aí eu comecei a xingar e socar a parede e xingar e gritar. E aí eu fui pro banheiro com uma amiga minha para ver se acalmava e também para as pessoas não verem tanto aquilo. E aí dentro do banheiro, eu soltando os meus tics, deixando ele sair, a dona do bar, né, a dona da festa, começou a bater na porta do banheiro, dizendo que aquilo era um absurdo, que era pra eu sair, que ia chamar a polícia. E eu gritando e eu tentando descarregar os meus tics para poder ficar mais calma. E aí ela mandando a gente sair. Quando eu abri a porta, veio um tique de mandar dedo para ela. E aí nessa que eu dei dedo para ela, ela me deu um tapa na cara. A gente tentando explicar para ela, falar assim, olha, eu tenho tique motores, eu provavelmente tenho Tourette, é uma síndrome neurológica que faz com que eu tenha tics, tudo que eu faço é involuntário, mil desculpas. E ela mandando a gente sair de lá, e não queria saber. E aí a gente saiu de lá. Aí depois de um tempo que as coisas acalmaram, né, pelo menos na nossa cabeça se acalmaram, meus amigos voltaram lá para falar com a mulher. E aí ela dizendo que não queria saber e mandou a filha dela seguir a gente e falar que o marido dela era policial, que ele tava lá, que tava armado. Tipo, ameaçando a gente. Aquilo foi a coisa mais chocante pra mim. Como eu não sabia o que eu tinha, foi um tempo assim que eu fiquei, caraca, será que eu devo sair de casa? E aí ela começou a culpar meus amigos de saírem comigo. E eu fiquei, meu Deus, será que a culpa é minha? E eu sem saber o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo, e eu fiquei desesperada. Foi uma situação assim, que foi a pior situação que eu passei assim na rua. É uma violência, coisa horrível, né? Sim. Infelizmente é a desinformação. Pois é. Eu coloquei aí um vídeo do YouTube, aí através desse link vocês conseguem ver todos os outros de Tourette lá no canal. Sim, doutora Ana, muito obrigada. Eles estão perguntando aqui, já que a gente está falando do teu livro também, se tem previsão. Nós, né, Joyce, Joyce está no processo de construção do livro ainda, mas como ela estava bem querendo falar, bem feliz, né, Joyce, para divulgar hoje, Sim. finalizar como presente de Natal para todo mundo aí, ela está em construção nessa viagem. Desejo você que escreva bastante, a editora. A gente agradece a editora que deu o apoio para a gente, que é a editora Sinopse. Muito obrigada pelo apoio. Doutora Ana, nosso prefácio, a gente vai contar com a tua excelência da presença. Joyce, quer alguma coisa? Quer colocar mais alguma situação para a gente agradecer a doutora Ana? Acho que não. Uma coisa que, tipo assim, os meus tics, eles começaram por volta dos 8 anos de idade. Esses foram os primeiros tics que a gente notou que eu tinha. Depois de, tipo assim, depois de receber meu diagnóstico, aí a gente olhou assim pro meu passado e falou assim, um tique aqui, um tique ali. E aí um tique que eu tinha era de piscar só um olho. E aí o pai de uma amiga minha, me chamava de pisca-pisca por conta desse tique. E era uma coisa assim que, tipo, me deixava bem agoniada, sabe? Tipo assim, poxa, pra que ficar falando isso? E até antes de eu receber meu diagnóstico, já grande, ele ficava me chamando de pisca-pisca. É a pisca-pisca? É a pisca-pisca?
depois de grande, eu já com 16 anos, e isso sempre me incomodou muito, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante espalhar essas informações na escola, porque os filhos acabam aprendendo isso. É uma coisa que vai passando, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir espalhando cada vez mais para diminuir essas situações de constrangimento. Depois que ele soube que eu fui diagnosticada com síndrome de Tourette, pronto, ele nunca mais falou aquilo. Então, eu acho que é a falta de informação, sabe? Sim. Olha só, quando combinado, doutora Ana, a gente vai. A gente queria responder um monte de perguntas que está vendo subindo por aqui, mas o que, que aconteceu? A Joyce ela está num fuso horário diferente do padrão normal, né? Então, Joyce, como ela está em Portugal, então ela está com o horário já. A gente combinou que ia não ficar mais do que a gente programou, até por causa do fuso dela, para não atrapalhar muito a questão dela de estar dormindo, que o sono é importante, que a doutora Ana falou. Né? E a gente fez um compromisso com os pais também para deixar ela mais tranquila para poder viajar, porque ela embarca sozinha nessa viagem e ela vai fazendo esse diário e vai passando para a gente esse caminho aí. Muito obrigada, Joyce, pela confiança e pelo convite. Doutora Ana, muito grata. A gente está muito feliz com a tua presença, pela tua simplicidade de ser uma profissional tão renomada, com tanta excelência, e pegar um tempo para falar com tanta humildade, né? Para a gente aprender. Então, no futuro próximo, a gente vai estar junto aí fazendo um curso com a doutora Ana em breve, porque precisamos de alguém que possa nos ensinar sobre síndrome de Tourette. Muitíssimo obrigada pela participação. Joyce, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Boa viagem para você, então. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.